iniciando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e todas as semanas temos trazido grandes profissionais para nos falar como viver mais, com mais qualidade de vida. E também gostaríamos de agradecer os inúmeros e-mails e sugestões com comentários carinhosos que nós temos recebido toda semana. As pessoas comentam sobre as nossas roupas, se deve botar maquiagem ou não, a cor até do batom, mas muito obrigada. A gente adora todas essas dicas, principalmente as dicas de pauta que vocês têm mandado para nós. Continuem mandando, né? Entrem no nosso site www.programavivamais.com.br. E não se esqueçam que a gente tem também uma página no Facebook. Façam parte com a gente, até para compartilhar essas ideias conosco. Hoje estamos recebendo mais 2 grandes profissionais da área da saúde do Rio Grande do Sul, que vão nos falar como viver melhor e com mais qualidade de vida. O Dr. Roberto Berdichevski, médico nefrologista do Serviço de Nefrologia do Hospital Mãe de Deus, e o Dr. Elton Sanchoteni, também médico urologista do Serviço de Urologia do Hospital Mãe de Deus. Sejam muito bem-vindos. É um assunto muito interessante. Interessante quando a gente não sofre dessa área, né? Eu já tive pedra no rins, é danado. Sejam muito bem-vindos. Eu, por enquanto, tô livre dessa, viu? Meu filho já teve, o pai já teve, a irmã já teve. Eu tô escapando na tangente. Vamos ver por quanto tempo. É a pior dor, considerada uma das piores dores que existe na cólica renal, né? Tem mulheres que nos consultam com a gente, que já tiveram filhos, olha, doutor, eu tenho 10 filhos e não troco por uma cólica renal. Tem até uma comparação, né? Diz que é parecido com o que a Bíblia descreve a respeito de Cristo, né? Que suou sangue, né? Diz que é uma dor que eventualmente pode fazer isso, né? Pode levar o cara a transpirar sangue. Espero passar distante dessa aí. Roberto, é muito frequente, eu faço cirurgia, como qualquer cirurgião, sempre vem uma avaliação cirúrgica que precede o procedimento. E é muito frequente, me chega muita paciente, principalmente paciente feminina, com, doutor, eu estou tratando uma infecção urinária. Tem que ser repetido assim muito, né? E o que eu noto normalmente é que o tratamento da infecção urinária, que deveria estar sendo feito por um especialista, aliás, esse é o motivo principal do nosso programa, é sempre levar uma informação ao paciente que a necessidade de procurar alguém que tenha feito uma residência, uma formação, porque como médico a gente pode tratar qualquer coisa. Certamente. O diploma permite. O CRM, até a neurocirurgia pode ser fazendo, é o que eu digo. Assim como na minha área, né? Como dentista faz qualquer negócio, mas se não for especialista faz muita bobagem. Como é que se faz o diagnóstico e o tratamento de uma infecção urinária? Essa é uma pergunta muito interessante. Boa noite. Bom, a gente tem uma ideia assim, de que a infecção urinária ela é algo extremamente complexo. E, na verdade, é um problema praticamente comum, principalmente em mulheres jovens, como bem referiste. Então, é uma fase onde as mulheres estão muito propensas a terem infecções. E elas passam, assim, desde aquilo que nós chamamos de bacteriúria assintomática, que é a presença de bactérias na urina, em exames de urina, mas onde a paciente não apresenta nenhuma manifestação clínica, até pacientes que têm as bem conhecidas e popularmente conhecidas cistites, né? Que são aquelas que têm os sintomas miccionais, que a gente chama, ardência, a vontade de urinar seguidamente, aquela sensação de que não esvaziou completamente a bexiga quando termina a micção, né? São sintomas que nós chamamos da irritação da bexiga e da uretra. Então, essa é a maneira da gente identificar clinicamente. Claro que isso confirmado posteriormente com um exame comum de urina e uma urocultura que identifica bem o tipo de bactéria que está causando. E naqueles casos... Fazer a urocultura é fazer um examezinho de urina, né? O examezinho de urina, que é o exame comum de urina, na verdade, ele não inclui a cultura, né? A cultura é um exame à parte. O exame de urina, ele nos diz assim, se há algum tipo de inflamação,
nos dá informações a respeito se tem sangue ou não tem na urina, se tem a presença de proteína na urina ou não. É um exame que se faz com uma fita e depois com uma análise no microscópio. Mas super simples, porque às vezes a gente fala que tem que fazer um exame de urocultura, as pessoas às vezes dizem assim, ai, que horror, não quero fazer isso, mas é um exame super simples. O exame comum de urina ele é muito rápido de ser feito e é basicamente a triagem. Como a infecção urinária é uma doença muito comum, né? Inclusive tem recomendações americanas e quem faz medicina de grandes populações que sugerem que o uso de uma fita reagente, né, para fazer o diagnóstico naqueles pacientes que procuram com essa queixa. Porque, vejamos bem, a urocultura ela é um exame que exige, então, levar essa urina por um meio de cultura e isso tem que crescer em 24, 48 horas, dependendo da bactéria, se ela tem um crescimento mais lento ou mais rápido, ela é positiva ou não. Então, isso não resolve o problema de uma emergência, por exemplo. E o exame comum de urina, ou qualitativo de urina, ele consegue nos mostrar exatamente assim, é sugestivo ou não é sugestivo de infecção. Claro que ele não é absoluto, existem situações onde a gente pode ficar com algum tipo de dúvida, mas ele dentro de um contexto clínico, ele é o exame feito rapidamente numa emergência e não há necessidade, na grande maior parte das vezes, de esperar o resultado da urocultura se a clínica e o exame comum de urina indicam que há uma cistite ou algo do gênero. Só completando, então eu falei da sintomática, falei da cistite, só para terminar o raciocínio, então existe a infecção do rim, propriamente dita, que é a chamada pielonefrite. Geralmente, nesses casos, há manifestações já toxêmicas, que a gente chama, que é, para ser mais claro, assim, febre, mal-estar, prostração, náusea, queda de pressão, né? E uma dor lombar, que as pessoas comumente acham que o rim dói na parte mais baixa, ali perto da bacia. Na verdade, uma dor lombar alta, aqui na região tóraco-lombar, que a gente chama, que é a localização do rim, onde ele inflama, irrita a região e dá essa sensação, então, que as pessoas dizem que estou com dor nos rins, né? Geralmente dizem quando é dor muscular, na verdade, mas a dor renal, ela é bem característica para o médico, quando está avaliando, assim, consegue identificar bem essas situações. Essa bacteriúria que tu falou, essa quantidade de germes acima do que a gente considera normal na urina, ela é tratada também, não? Falaste em cirurgia, né? Algumas situações há necessidade de tratar. Quando se vai fazer qualquer procedimento, então cirúrgico é uma indicação, ou manipulação do trato urinário, né, doutora? Também é uma indicação. Mas se o exame deu positivo, a pessoa não tem nenhuma manifestação clínica e não tem nenhum sintoma, 80% das vezes ela não vai ter uma infecção sintomática, então não se justifica tratar todos, né? Então, agora, se vai fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer uma manipulação de trato urinário em gestantes, né? Pelo risco, né, de desenvolver posteriormente uma pielonefrite. Isso é até importante a gente frisar bastante aqui, eu acho que é de interesse as pessoas saberem que qualquer cirurgia é importante não ter nenhuma inflamação, nenhuma infecção, né? Nenhum foco. Inclusive na nossa área, eu fico impressionada com muitas vezes as pessoas vão para a cirurgia com gengivite, que é uma inflamação séria também, né? Então, se você está indo para uma cirurgia, tem que confirmar que esteja com todo o quadro de saúde perfeito. Nos Estados Unidos, eles economizam milhões de dólares cuidando das gestantes, né? O que não entendo, assim, até me ative a isso, né? É porque a gente que sai para fora e acompanha serviços fora, a grande maioria dos serviços de emergência se usa tirinha reativa, né? Exatamente. Tira reativa. O paciente chega com clínica, pega o xixi, põe a tirinha, é compatível com infecção ou não. Aqui a maioria do serviço não usa o EQU, né? Que usa 2 a 3 horas, o cara fica lá na emergência esperando o resultado do EQU, né? Para depois ser avaliado. Eu realmente nunca me ative, nunca estudei exatamente o porquê, custo. É muito caro a tira reativa? Deve ser menos que o EQU, né? Eu tenho a impressão que isso aí faria parte da consulta, né? Não tem como haver
ressarcimento em função disso. Então, o exame de urina faz parte da consulta, vamos dizer assim. Mas em serviços que atendem grandes populações, eu tenho experiência praticamente no clínicas também, na emergência se utiliza, né? Não posso falar de outros serviços, mas lá se utiliza a fita como triagem. Se dá positivo, já trata aí direto. Depois se encaminha, então, uma urocultura e faz um exame completo. Se dá negativa, o que a gente chama assim, a possibilidade, para não falar nenhum termo técnico, assim, é mais de 99% que se atira deu toda negativa, é que não tem infecção urinária. Então, aquele sintoma pode ser decorrente de qualquer outra coisa, mas muito improvável que seja de infecção urinária. Então, eu espero que as pessoas tenham entendido a simplicidade do exame, né? É fazer o xixi no copinho e eles botam uma tirinha. Então, as pessoas que evitam de fazer, porque às vezes as pessoas ficam morrendo de dor, com dor no trato urinário, sabendo que estão com uma infecção, mas tem medo de ir ao médico fazer um exame, porque tem medo do que vai ser o exame. Às vezes as pessoas fantasiam, né? E a importância do exame positivo também, como bem o Roberto falou, do síndrome de cistite, que é tudo isso que ele falou, quando está associado a uma bactéria, aí sim é infecção. Então, a cistite bacteriana. Mas tem outros quadros clínicos que o paciente apresenta o mesmo quadro de cistite, mas não é uma infecção bacteriana. E muitas vezes são tratados anos, inclusive, já recebi paciente anos tomando antibiótico intermitentemente e não é infecção urinária. Não, e o pior, né? Às vezes quando toma, agora, felizmente, quem tem que dar um antibiótico, quem receita um antibiótico é o médico ou o dentista. Senão já vai tirar a farmácia. Não, eles iam no Google, né? Iam pro Google, eu conheço milhares de pessoas conhecidas que iam pro Google e se automedicavam. Não, eu li lá no Google que porque eu tenho, o antibiótico é o tal. Eu digo, mas imagina. Nós temos classicamente o quadro, por exemplo, de bexiga hiperativa, que o pessoal conhece como bexiga nervosa, né? Que o paciente tem isso, o paciente urina muito seguido, o paciente urina e não esvazia a bexiga, não sente, que a gente chama de tenesmo vesical, né? O paciente tem aquela urgência de urinar, todo o quadro. Mas se tu fizeres uma tira reativa, o exame dá negativo, se fizeres aquilo dá negativo. E isso não se trata com antibiótico, se trata com medicação que deixa o músculo mais preguiçoso, vamos dizer, um anticolinérgico. Então tu estarias tratando inadequadamente esse paciente por muito tempo se não fizeres um simples exame de urina. Por isso que é simples de um lado, mas importante por outro, né? E por outro lado também, às vezes as pessoas vão deixando o quadro crescer de um tamanho que quando vão procurar já tem que ser, vão direto para uma emergência, que a gente tem desestimulado as pessoas a procurarem emergência, elas têm que procurar o especialista. Claro que às vezes... emergência, né? Emergência para emergência. Mas se já está com um quadro de cistite, um quadro de infecção, um quadro de dor, já procure o seu especialista, né, doutor Elton? Exatamente. Muito interessante isso, porque há exatamente essa progressão em termos de gravidade, né? Então, vamos pegar assim, das pielonefrites, que são as infecções que acometem o rim, né? Elas, na quase totalidade, elas vieram de uma infecção simples da bexiga, que a pessoa ou não tratou, ou fez de conta que não tinha, ou tratou mal, né? E aí acaba complicando posteriormente, porque uma infecção de rim já exige um tratamento mais prolongado, algumas vezes, dependendo da situação, até com internação hospitalar. E pode chegar a perder um rim, não pode? Não pode chegar à morte. Nós vimos, sem querer ser drástico, mas há pouco tempo atrás teve uma modelo que sofreu várias amputações, que ela acabou fazendo uma septicemia. Exatamente. Uma infecção generalizada, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, melhor questão nisso aí é procurar o atendimento, fazer o diagnóstico e tratar, né? E naquelas pessoas que têm algumas características assim de ter infecções de repetição, essas pessoas têm que ser vistas então por um nefro ou um urologista, porque tem que tentar descobrir a causa e algumas vezes nós não conseguimos descobrir, porque isso está ligado a fatores da imunidade local, né? O tipo de flora bacteriana, mas tem que ser feito medidas para prevenir que hajam essa sucessão de infecções, porque eventualmente isso vai acabar complicando com pielonefrite, com as consequências, às vezes, até de septicemia mesmo. Né? Septicemia que é a inflamação, a infecção geral do corpo,
e pode perder o rim ou perder a vida, né? Então, imaginem que sério que é a coisa. Mas antes disso pode levar a insuficiência renal crônica também, não pode? Felizmente, a pielonefrite, assim, ela quando ela cura, ela deixa cicatrizes quase indetectáveis, exceto nas crianças, né? Principalmente nas crianças menores do que 3 anos, até os 5 tem esse risco, mas principalmente nos bebezinhos até os 3 anos, onde daí sim deixam cicatrizes e sequelas para a vida toda, ou naqueles quadros urológicos, né? Com obstrução, com crônica, que fazem quase que a gente chama de o rim fica uma bola de pus, que é uma pionefrose, né? Exatamente. Com perda da função do rim. E a gente tem que retirar dele, que é um foco. Exatamente. Como é que a gente diagnostica na criança que ela está com problema urológico? Na criança, a infecção urinária, ela é um pouco... Porque às vezes a criança não sabe se referir. Não, mas a criança refere dor, né, na verdade. Geralmente, assim, é febre, né? A manifestação, assim, é febril. E aí que às vezes há uma certa tendência, porque são muito mais comuns mesmo as infecções de vias aéreas e as viroses e tal. Então, às vezes passa um pouco desapercebido. E esses são os riscos, né? É o risco, porque ter uma infecção urinária na infância, se ela for adequadamente tratada e depois seguida por um nefrologista pediátrico, né? Não é a minha área exatamente, mas os nefrologistas pediátricos, então, eles seguem essas crianças para ver se houve a formação de alguma cicatriz ou não e previnem isso com uma investigação, inclusive com complemento urológico, né? Se há refluxo urinário ou não há. Isso aí entramos em detalhes, assim, mas essas crianças que têm infecção têm que ser seguidas por um profissional que faça nefrologia pediátrica. E é bom ficar esse alerta, né? Que criança também tem, que a gente também tem que ficar de olho e como é importante a gente procurar quando começar. Mas quem tem que tratar é o especialista. E quem tem que tratar é o especialista. Você não saia daí que a gente já está voltando. Olha, você que está abrindo o programa agora, nós estamos falando aqui sobre infecção urinária, vamos falar sobre cálculo. Infecção urinária, para quem já não ferve na primeira fervida, né, Elton? Eu acho que todo mundo já passou por um episódio desse, né? Como é que a gente faz para evitar? Qual é existe alguma forma de evitar que a pessoa nunca tenha uma infecção urinária na vida? O que a gente, quando nós estamos falando de tratamento, acho tão importante quanto o tratamento é exatamente a prevenção, né? O que a gente vê no nosso consultório, eu como urologista, Roberto como nefrologista, é o seguinte: aquele paciente que vem multitratado e muitas vezes nenhuma vez orientado sobre como prevenir essa infecção. Como a infecção urinária é extremamente mais frequente no sexo feminino, nós vamos tratar de infecção urinária feminina. E uma patologia muito frequente... É mais difícil o homem ter infecção urinária? Certamente, certamente. É uma patologia muito frequente no sexo feminino. E isso se dá maior, né? Porque, claro, se dá por uma questão anatômica, né? O períneo na mulher é muito curto, né? Então a distância, para o pessoal saber, entre o ânus e a vagina é pequena, eles chamam de períneo, né? E existe, muitas vezes, uma contaminação no introito vaginal, quer dizer, a entrada da vagina, e a mulher, por ter uma uretra curtinha, a bactéria muito facilmente chega até a bexiga. Tá? E a Escherichia coli, que é responsável por 85% da nossa infecção, está no nosso intestino. Quer dizer, como é que a gente, então, tendo isso, a gente pode prevenir? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que varrer essa bactéria sempre para fora. Se eu tomar bastante líquido, eu vou filtrar bastante urina para a minha bexiga, e se eu urinar frequentemente, eu estou sempre fazendo como se fosse uma toalete urinária. Tá? Para isso, eu tenho que ter uma boa hidratação e eu não tenho que ficar retendo, segurando a minha urina. Essas são as duas maiores causas de infecção de repetição na mulher. Pobre ingesta hídrica, que infelizmente é um problema de todos nós, a gente bebe muito pouco líquido, né? E quando toma muito refrigerante. Refrigerante, tanto faz se é água ou refrigerante, nesse caso... O ideal a gente recomenda, né? Água ou chá, né? Água seria o ideal, né? Porque se a gente toma muito refrigerante, a gente cai num outro tema que possivelmente a gente vai conversar aqui, é rico em oxalato de cálcio, refrigerante, no fim está favorecendo a formação de cálculos. Mas assim, a hidratação consiste, vamos dizer, de tu tomares pelo menos 70 quilos, 1,5 litro a 2 litros de água por dia. A gente comenta, olha, toma 3 garrafinhas de meio litro durante o dia, já durante um dia inteiro já dá suficiente.
Mulheres, sai de casa, urina. Vai no emprego onde todo mundo urina no mesmo banheiro. Não vai. Não tem nenhum banheiro decente, entre aspas, para ir. Elas seguram mais, né? Ela urina quando sai de casa e urina quando volta. Então a urina fica retida todo aquele tempo. Então esse retencionismo é uma das principais causas que tem. E pode voltar um pouquinho da urina também, não pode? Aí complicar o rim? Não, aí refluxo, isso é a causa que a gente chama de refluxo, não é comum. Se ficar segurando, não tem problema do refluxo. O que acontece é que tu vais ter cada vez uma bexiga maior. Então tem mulheres com mega bexigas, mulheres que têm 1 litro, 1 litro e 100, 1 litro e 200 bexigão. Porque as urinas, quando saem de casa, retêm a urina todo o tempo, já não tem mais aquela vontade, aquele desejo miccional, porque as bexigas são muito grandes, e urina quando chegam em casa. Então, além do aspecto saúde, ainda vai ficar barriguda, né? Certamente. Então, e vai querer que o plástico resolva. Não vai dar. Não tem como. Eu fiz um curso esse fim de semana com um dos nossos entrevistados, que é o Dr. Lari Ribeiro, e a Ana estava falando sobre refrigerante. E uma das fases do curso dele lá, sobre nutrição, ele fala sobre os refrigerantes. Ele disse, olha, se eu for morto, provavelmente foi uma indústria que vende refrigerante. Ele disse que o cara toma um copo de refrigerante, e os refrigerantes, na maioria, são ácidos, diz que até que tu faça novamente a compensação, são 25 copos de água para te normalizar o pH. Quer dizer, o pH normal é de 7,3, 7,4, e dos refrigerantes é 2 e pouco. Então diz que, além de tudo, o cara ainda fica com cheiro de velho, porque a tendência do envelhecimento é o cara ter uma acidificação. Bom, e o problema também de se tomar refrigerante é os dentes, né? É um ataque ácido nos dentes o tempo todo. Vai desmanchando o esmalte do dente. Também não é muito bom. Quer dizer, prevenção da infecção urinária. Bastante água. Bastante água. E uma questão interessante é que, principalmente na faixa etária das mulheres jovens, a infecção urinária está muito associada à relação sexual. Né? Então, já que nós estamos falando de prevenção, essa característica de a mulher ter, geralmente, o terço distal da uretra já contaminado, isso é normal. Né? Durante as relações é normal também que haja uma manipulação e a entrada dessas bactérias dentro da bexiga. O que acontece é que a maioria das mulheres, pela sua imunidade local e por questões, na primeira vez que ela vai urinar, ela elimina isso e volta à vida normal. E algumas mulheres não, né? Elas realmente, a cada relação, ou muito seguido, depois das relações, elas acabam contaminando e tendo infecções urinárias posteriormente. Então, além dessas recomendações, mas na verdade complementando, esvaziar a bexiga após o ato sexual. E uma higienezinha antes também não ajuda? Essas higienes assim muito exageradas não tem a ver com limpeza, né? Exatamente. Porque vai estar lá no início do trato. Na realidade, então, até a limpeza exaustiva e doentia, vamos dizer, que algumas mulheres adquirem, elas acabam removendo a flora vaginal de defesa que tem a mulher. Né? E isso acaba prejudicando. É o que acontece, por exemplo, nas mulheres menopáusicas. Né? As mulheres menopáusicas, por entrarem apresentarem uma atrofia, quer dizer, fica seca a vagina, as vovós sabem disso, né? E ali elas perdem também essa flora de defesa, quer dizer, as bactérias que defendem ela contra a infecção. E uma das recomendações que a gente faz, então, é dar estrógeno top, que é um cremezinho vaginal. Isso aí refaz todo esse epitélio e refaz as defesas dessas mulheres. Isso também é um fator preventivo. Na verdade, se desse para dar um conselho, seria tomar bastante água e não segurar. Não segurar a urina. Essas são duas... Olha, essa de não segurar a urina foi ótima. Primeiro porque eu sempre ouvia dizer que voltava e podia dar problema renal. Então, é mito. E segunda, gente, é uma forma de não ter barriga, né? Porque senão vai ficando cada vez com a bexiga maior, vai ficando barriguda. Adorei essa dica. Faça um xixi seguido para não ficar com barriga. Adorei essa dica. E existe prevenção contra cálculo renal? Hidratação. De novo, água. Hidratação E como ele falou, não tomar refri. Se diz que, grosseiramente, assim, um paciente que teve um cálculo, eliminou um cálculo, e a partir daí ele começa a tomar líquido adequadamente, a chance dele de, em 10 anos, de ter um novo cálculo é de menos de 10%. Quer dizer,
Só pelo fato de tomar líquido. Muita água. Em compensação, se ele não fizer isso, ele tem 50% de chance de ter em 5 anos e em 10 anos ele tem 80% de chance de ter um outro. Então, para dar uma ideia da hidratação. É importante. Eu sempre digo para os meus pacientes que a questão sendo bem simplista, e acho que essa é a ideia, tentar simplificar a situação, a gente pode comparar assim a formação de um cálculo com se a gente pegar esse copo d'água mesmo aqui e começar a botar açúcar dentro. A gente põe 1, 2, 3, na 4ª colher a gente começa a mexer, forma um sedimento lá embaixo, porque atingiu o ponto de saturação da solução. E a gente pode mexer, vira para um lado, fica sempre aquele sedimento ali. Se a gente pegar e botar mais água e mexer, vai conseguir diluir. Então, sendo bem simplista, alguma coisa dentro da urina, geralmente algum sal de cálcio, mas também ácido úrico, né, são os mais comuns, estão sobrando ali, né? Por algum fator eles estão precipitando, estão formando essa... Então, a hidratação é a maneira mais natural de dissolver algo que está precipitado dentro, começa a formar dentro dos tubinhos renais. Perguntas folclóricas agora. Chá de quebra-pedra ajuda ou é só porque está tomando bastante chá e está lavando? A principal é isso, né? Mas o pessoal da Paulista tem estudado lá a questão se tem ou não tem um resultado conclusivo ainda, né? Eles tem um grupo lá que está estudando o chá de quebra-pedra. Eu nunca senti o gosto de chá de quebra-pedra, não sei se ele é saboroso ou não. Mas eu sei que tem gente que toma chá de quebra-pedra direto depois que teve a... É que assim, como disse o Roberto, é difícil tu fazeres um estudo comparativo. Para todo um estudo científico tem que ter grupos homogêneos para poder comparar. Então, o chá de quebra-pedra teria que ter uma concentração específica e única em todos os pacientes para poder fazer um estudo, né, vamos dizer, adequado. E teria que fazer o cara tomar de vez em quando e não tomar. Tem um grupo controle sem. Um grupo que tomasse só isso e o outro grupo tomasse só água, porque daqui a pouco o efeito. Como é que vai separar o efeito do líquido, né? Nessa o que a gente diz é que realmente assim, o efeito básico prioritário é a hidratação. Eu uso o mesmo artifício do Roberto para explicar para os meus alunos e para os pacientes, é isso aí, a colherinha de sal ou de água num copo d'água. Pouca água não dissolve, tu coloca mais água e dissolve tudo. Tipo, olha, a urina é assim também, o senhor tem que tomar água. E o pessoal entende isso aí. Entende esse linguagem. Não, ficou ótimo essa. Tá, tem umas bolinhas também do Viado Douro. A última vez que eu tive... Como é que é isso? Viado Douro é uma farmácia de São Paulo. Deixa eu te explicar. A última vez que eu tive pedra nos rins, uma pacientezinha que eu estava atendendo lá na faculdade disse assim para mim que aquilo funcionava. Eu estava terminando minha pós-graduação de implante. E ela me disse que aquilo era maravilhoso. E me deu um vidro daquilo lá. E disse assim, mas assim, ó, tu bota uma bolinha e um copo d'água. Uma bolinha e um copo d'água. Aí imaginei o porquê que resolvia. Quanto mais bolinha, mais copo d'água. Mais copo d'água. Uma bolinha e um copo d'água. Uma bolinha e um copo d'água. É muito importante a gente salientar aqui que o copo d'água, a hidratação, funciona na prevenção, não na crise. Porque essa é uma confusão que as pessoas chegam. É verdade. E às vezes... Sim, porque tu está com crise, dói muito também. Na crise o cálculo geralmente está descendo por um canal muito estreitinho ali, né? Então, e causando, o que causa mais a dor é a irritação, mas principalmente a distensão que isso vai causando no trajeto urinário. Então, quando a gente toma muito líquido, vai aumentar mais essa pressão e essa pressão não é benéfica nem para a própria eliminação do cálculo. Ah, que boa dica. Então, se está com crise, não é para tomar água. Eu sempre explico para os pacientes que o rim é como se fosse um funil. Tu põe um pouco d'água e ela vai descendo. Agora, tu imagina se tem alguma coisa no caninho do funil. Quanto mais água tu colocares, mais chance tem de transbordar o funil. Quer dizer, esse transbordamento no rim é pressão no rim, distensão da cápsula e dor. Então, muitas vezes nós chegamos na emergência para atender, o nefrologista, o urologista, esse paciente aqui não tem, já dei de tudo que é medicação analgésica, mas a crise dele não passa. Aí tu olha... Já levou soro correndo direto. Nunca vai melhorar, óbvio. Mas esse comentário eu ia fazer, Elton, porque assim, quando eu fiz a faculdade, já faz um pouquinho de tempo, quando eu fiz cirurgia geral ainda, que eu tinha contato com o pessoal da URO, eu me lembro que muitas vezes que medicina muda muito as condutas, né? Eu me lembro assim que uma das condutas que
que eu fui informado era que tinha que dar muito líquido e, eventualmente, um antiespasmódico. Quer dizer, daí tu judia de vez com o cara, né? Porque diminui a peristalse e ainda mais com hiperidratação, é piorador. O que eu sei que é difícil a gente fazer uma coisa assim, uma tabelinha para todo mundo, tá? Mas o paciente com cálculo a gente vê de longe, né? Tem alguns tipos de emergência que, se o cara chegar no hospital e disser que costuma ter ou que está tendo esse problema, são passados na frente. É mulher grávida parindo, que ninguém fica esperando o corredor para ver se vai parir, né? O cara com cálculo que não para quieto, né? O cara com cálculo não consegue segurar de jeito nenhum. Não consegue nem falar contigo. Não consegue falar, né? E o infarto, né? Mas assim, a grosso modo, tá? O cara que costuma ter crises seguidas. Eu tenho por incrível que pareça, um parente que é uma figura. O cara ele espere pelo menos, eu não vou dizer um por semana para não parecer, é quase sempre. Mas é quase um por semana. O cara não toma nada, cara. O cara não toma remédio, o cara não vai nem procurar, por mais que a gente diga, olha, tu tem que fazer um acompanhamento. Medo de médico. Medo de achar, quem procura acha. Mas toma muito refrigerante. Acho que a gente, até é uma questão interessante, acho que a questão do refrigerante, ela é muito mais importante, falando um pouquinho de prevenção e no caso... formação, né? Que assim, ó, na origem da formação do cálculo existe algum problema na urina, certo? Uhum. Então, ou essa urina tem elementos a mais ou a menos. E geralmente a coisa mais comum que nós encontramos é a hipercalciúria, vamos dizer assim, que é o aumento da eliminação de cálcio urinário. E aqui eu gostaria de desfazer alguns mitos, assim. Mas, então, primeiro, o que aumenta a calciúria não é comer muito cálcio. Então, isso a gente tem que tirar, é uma coisa que veio de décadas passadas e que isso está completamente ultrapassado. Então, assim, eu não como queijo, eu não tomo leite porque isso vai eliminar, eu vou formar mais pedra. Isso não é verdade para 95% das pessoas. A hipercalciúria, ela é um probleminha nos túbulos renais